Livro bom merece ser indicado. Oi, gente, tudo bom? Recentemente eu terminei de ler, na verdade eu devorei o livro A Empregada, Bem-vinda à Família, da Freida McFadden, que realmente faz jus à fama que tem tido. Eu estava adiando essa leitura há um tempo, porém, depois de ver que esse livro simplesmente não saía da lista dos livros mais vendidos e lidos da Amazon, eu falei assim, preciso realmente ver se é tudo isso que falo, e o livro é realmente tudo isso que falo. Na obra, a gente acompanha a história da Millie, que é contratada para trabalhar na casa da Nina, que é uma pessoa realmente detestável. Ela faz de tudo para que a Millie não se sinta bem na casa, ela acaba criando algumas confusões, acaba dizendo uma coisa e depois desdizendo, fazendo com que a Millie realmente se sinta muito mal trabalhando como empregada dessa casa. Mas aí você me pergunta, por que ela não se demite, então, se está sendo tão ruim? O problema é que a Millie é uma ex-presidiária, ela recém saiu da cadeia e ela precisa daquele emprego. Então a gente acompanha todo aquele martírio dessa empregada nesse livro, porém a história vai tendo algumas reviravoltas e você se pega pensando assim, meu Deus, que história maluca é essa? Você vai tendo um plot atrás de um plot e aí vai tendo mil reviravoltas, o livro realmente vai te pegar de surpresa. Antes de eu falar um pouquinho mais sobre essa obra, mas tudo sem spoilers, fica tranquilo que eu não vou te dar informações sobre as reviravoltas, as surpresas que a obra traz. Eu quero que você realmente se sinta entregue a essa história quando começar a ler o livro. Mas antes disso, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito aqui no canal. Senão eu vou pedir para você clicar nesse botãozinho inscrever-se. Aqui eu trago muito vídeo sobre literatura, mas também falo sobre seriado, sobre cinema, sobre cultura pop. Então, se você gosta desses temas, esse canal é para você, se inscreve. Já me ajuda e dá um joinha logo agora no começo do vídeo. Isso faz com que ele seja distribuído para outras pessoas que talvez não conheçam o canal. Isso me ajuda muito. Aqui embaixo estão marcadinhas todas as minhas redes sociais, me segue por lá. Eu vou adorar interagir com vocês através dessas outras plataformas também. E aqui embaixo na caixinha de comentários, comenta para mim se você já leu esse livro, se você ficou interessado em ler, vamos trocando essa figurinha. Esse livro, A Empregada, foi escrito pela médica Freida McFadden, que apesar de ser especialista em lesões cerebrais, ela trabalha em hospitais nos Estados Unidos, ela também é escritora de ficção, ela já escreveu diversos livros, mas obviamente o maior sucesso da carreira dela até o momento é esse livro, A Empregada. A gente já tem uma continuação dessa obra lançada nos Estados Unidos, eu não vi se ela já chegou aqui no Brasil, acredito que sim, que é O Segredo da Empregada, onde a gente vai acompanhando os desenrolares da vida da personagem principal, que é a Millie, mas eu já te adianto que esse livro A Empregada é uma obra que você pode ler como uma obra única. Você tem um começo, um meio, um final, e que final, senhoras e senhores, porque eu realmente gostei bastante da obra. A Freida deve ter seu talento para medicina, mas eu vou te falar que ela tem muito talento para literatura. Prometo ler mais livros dela, e aí, se vocês quiserem, eu trago aqui no canal também, porque eu achei muito interessante. É uma obra que já foi vendida para mais de 30 países, então diversas pessoas no mundo estão lendo o trabalho dela. Aqui no Brasil, como eu comentei, é uma obra que já está na lista ali de mais vendidos da Amazon há muitas semanas. Faz tempo que esse livro está me chamando a atenção. E também já vi algumas pessoas comentando, mas eu não vi isso confirmado no site da autora, de que esse livro também está sendo vendido, direitos de imagem dele, então quem sabe futuramente a gente também veja uma adaptação. É aquele tipo de livro que você consegue, a cada página que você vai lendo ali da obra, imaginar as cenas, ele é muito visual, você consegue imaginar a forma como as personagens estão interagindo, você consegue imaginar todos os perigos que acontecem ali, então eu consigo de fato entender que é um trabalho que poderia ser facilmente adaptado para um seriado, para um filme, para alguma adaptação audiovisual, acredito que se encaixaria muito bem. Mas voltando a falar um pouquinho mais sobre o enredo da trama, ela é basicamente aquilo que eu comentei no início, e eu não posso avançar muito mais do que isso, porque senão eu te entregaria muitos spoilers. Mas em suma, é uma ex-presidiária, Millie, que apesar de já ter passado por um ou outro emprego, ela está em busca realmente da mudança da vida dela. Ela quer, depois de 10 anos na cadeia,
começar de novo, mostrar que ela tem, que ela tem talento, ela quer voltar a namorar, ela quer voltar a viver a vida, e ela vê na oportunidade de emprego que a Nina oferece para ela uma chance para essa mudança. Ela é contratada como empregada doméstica de uma casa de um casal muito rico. A Nina, que é essa personagem principal que eu comentei que ela é detestável, para usar uma palavra mais simples assim, ela é casada com o Andrew, que é um homem muito rico. Ele trata muito bem a esposa, mas a gente vê que a esposa não retribui da mesma forma. Ela é muito arrogante, ela trata a Millie de uma forma bem grotesca. Ali na casa também tem a filhinha dela, a Cici, que é uma criança, mas também é uma criança complicada de lidar. Ela tem algumas semelhanças com a mãe, assim, no trato com as pessoas. E também tem um jardineiro que presta serviços ali na casa, que é o Enzo. Então, basicamente, a história gira em torno desses personagens. Apesar da gente ter uma outra participação, né, esporádica ali de alguns outros personagens que geralmente aparecem para justamente pontuar algum detalhe importante sobre algum personagem. Então, alguma coisa sobre o passado de um dos personagens, algumas coisas que foram complicadas na vida daqueles personagens, algumas características que é importante para a gente, leitor, entender antes de bolar toda a informação e criar suas próprias teorias. Então, assim, não é um livro nada cansativo, a leitura é fluida, você vai acompanhando todo o desenrolar. Tanto é que eu comentei, né, no início, eu falei, eu devorei o livro, eu simplesmente li em algumas horas e não conseguia largar, de tão fluida, de tão compassada que a leitura é. Você simplesmente não vê o tempo passar enquanto você está lendo. Eu gosto muito de obras dessa forma porque geralmente elas te pegam, né, elas te prendem ali na história. Então, por exemplo, se você está tendo algum bloqueio literário, você não tem costume de ler, ou realmente você quer simplesmente se entregar nessa linha de leituras, não tem nenhuma história que te prenda, eu acredito que A Empregada talvez seja uma boa opção para você. É um tipo de livro que tem uma cara de novela, tem uma cara de filme, ele vai te prender com certeza, não é nada difícil a leitura. É um livro relativamente curto, tem acho que 300 e poucas páginas, parece que é muito, mas você vê que são páginas com textos grandes, então passa muito rápido. Eu recomendo muito a leitura se você está parado na leitura há um tempo e está buscando um livro que te faça tomar gosto pela leitura. Acredito que talvez a Empregada seja o caso. Mas, obviamente, um dos principais detalhes dessa obra que faz ela ser tão diferente são os diversos plot twists, ou seja, as reviravoltas que acontecem. Tem uma que é a principal, que acontece na metade do livro, porque o livro é dividido em parte 1, parte 2, se não me engano tem a parte 3, mas é na parte 2 que você tem um impacto e você percebe que muita coisa ali, talvez você tenha entendido de forma diferente, ou talvez você tenha suspeitado de alguma coisa, mas é ali que você vai ter a confirmação. Realmente vai te pegar de surpresa, mas pro final eu entendo que teve uma nova reviravolta, eu gostei bastante, e o final é, nossa, perfeito, eu adorei. Então, eu acredito que ninguém vai se decepcionar com o final desse livro, acredito que todo mundo vai gostar. Eu comentei, esse vídeo não vai ter spoilers, então eu não vou te falar o que acontece ao longo da obra, você precisa ler. Então é isso, gente. Fica aqui a minha recomendação, o livro A Empregada, Bem-vinda à Família, da Freida McFadden. É uma obra muito legal, você vai encontrar em qualquer livraria, você vai encontrar ali entre os mais vendidos, especialmente no site da Amazon, que foi onde eu comprei. Recomendo bastante. E se você já leu esse livro, ou se você gostou da temática, você ficou curioso, comenta aqui embaixo. Eu prometo que eu interajo com vocês e falo um pouquinho da minha opinião. Se você quiser spoilers, comenta aqui embaixo, porque eu faço um comentário embaixo dando todas as revelações que vocês quiserem. É que aqui nesse vídeo eu não quis te trazer nenhum detalhe assim, para não comprometer a leitura de quem não gosta de nenhum spoiler quando vai ler alguma obra. Então é isso, gente. Um grande beijo e até a próxima!